Fala lenda! Hoje eu quero falar aqui sobre um dos assuntos mais importantes em termos de redes e segurança, comunicação em geral, mas que é muito esquecido, muito negligenciado, porque ele não é o fim para algo, ele é só um meio, como boa parte dos problemas de segurança. E do que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre os protocolos HTTP/HTTPS, que são o que dão a cara da internet como a gente tem hoje. Se você caiu nesse vídeo, provavelmente você já deve ter se perguntado o que acontece quando você digita alguma coisa lá no seu navegador. E aí simplesmente você tem aquele conteúdo ali disponível para você e ok, mas isso só é possível porque você tem essa troca de informações entre você, o usuário que entra no navegador, com um determinado servidor, com um determinado domínio, que se você já viu o vídeo de DNS, né, ou não viu ainda, tá aí no izinho, mas você tem toda essa junção de conexões de informação, dessas transferências de dados, e eles acontecem todos dentro de uma determinada rede de computadores, uma rede distribuída. Veja o vídeo de DNS, um mecanismo que mudou a internet, que viabilizou a internet de fato em termos de infraestrutura, mas agora a gente vai falar sobre transferência de dados, transferência de informações. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol. Vamos começar pela sigla, né, para tentar entender direitinho. E o HTTPS, o S, ele significa só Secure. Por que é seguro? Porque foi implementada uma camada de segurança em cima do protocolo HTTP, uma camada que criptografa o tráfego. Mas a gente já vai entender como é que isso funciona. O Hypertext é o tipo de texto que existe dentro da internet. E aí você pode lembrar das aulas de português, né, das aulas de línguas que você tinha na sua escola. Hipertexto nada mais é do que um texto que não precisa ser lido de forma ordenada. E a internet ela é toda baseada nisso. Ela é toda linkada, mas não necessariamente em uma ordem, uma determinada ordem cronológica ali. Claro que você pode ordenar e tudo, mas aí são outros tipos de informação. O Hypertext é justamente esse protocolo que consegue linkar essas informações e trazer elas, né, transportar elas pela rede. Então é um protocolo de transferência baseado em hipertexto. E ele começou a ser utilizado de maneira mais larga escala ali nos anos 90, que foi justamente quando a rede em si da internet começou a crescer, justamente nos anos 90 e teve o seu boom ali nos anos 2000, que começou a se popularizar de fato, até a bolha.com, toda aquela parada ali nos anos 2000, né? Se estendeu e foi crescendo, porque a gente teve uma evolução de infraestrutura, de rede, fibra ótica, mas começou lá nos anos 90 com o nosso querido protocolo HTTP. Mas o protocolo HTTP ele tinha um problema. Eu tenho o meu host, eu abro uma determinada conexão com esse host e é só eu jogar a informação de volta para o meu usuário e está tudo certo. Né? Até voltando para a parte de Hypertext, o HTML ele é o Hypertext Markup Language. O HTML ele não é uma linguagem, né? Mas ele é uma marcação de hipertexto. A internet ela é toda baseada em hipertexto. A ideia seria só, cara, é só jogar a informação de volta para o usuário. Ele me pediu algo, eu sou o host de uma determinada informação, né, de um determinado domínio, eu transfiro essa informação de volta para o usuário e ele vê o que ele quer. O problema é porque quando você deixa esse tráfego solto, sem camadas de segurança, qualquer pessoa que tenha acesso a esse tráfego vai ser capaz de ler este tráfego. Isso aqui acontece muito nos casos de ataque de man in the middle. Um cara que está conectado na mesma rede que você, com um tráfego não seguro, e ele tem acesso a todas as informações que você tem, que você está transferindo na rede. Você vai lá no aeroporto, pô, preciso ver alguma coisa aqui no meu banco, preciso resolver alguma parada, preciso fazer algum pagamento. Você entra lá, loga, mas se você não tiver numa rede segura, se você não tiver com uma conexão segura no momento, pode ter alguém, um famoso sniffer, né? Alguém que vai estar ali olhando o seu tráfego e vai ter acesso às informações sensíveis que você pode estar transferindo em uma determinada sessão. Muito sério, inclusive. Mas o Man in the Middle é uma vulnerabilidade que vai além disso, e eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Inclusive, se você quiser ver mais sobre esse tipo de assunto, peço que você deixe aí nos comentários. O que o HTTPS faz? Ele criptografa a conexão com base em uma chave de criptografia. Já a gente vai entrar nisso, é a parte mais importante, mas é importante entender o contexto em si, o conteúdo geral. Quem tiver no acesso ali à sua rede não vai ter acesso ao tráfego descriptografado. Então não vai ser tão simples quanto só alguém conectado na mesma rede que você vai ter um tráfego inseguro.
Não, isso não vai acontecer. Claro que ainda existem outros tipos de ataque que todo mundo precisa ter cuidado. Essa é uma camada de segurança. Falhas de segurança não é uma falha, são falhas, é uma cascata de problemas. Isso aqui é só uma camada, tá? Então, por favor, você aí que vai comentar, ah, não, mas é porque precisa se proteger. Cara, você sempre tem que estar se protegendo. A gente vive em um mundo de cibersegurança extremamente inseguro. A maior parte das pessoas não segue bons protocolos e boas práticas de segurança. E eu me incluo nisso, tá? Demorei muito tempo para entender de fato as gravidades de determinados problemas e até hoje devo cometer alguns erros que eu ainda estou me cuidando ali para melhorar. A gente sempre tem que estar preocupado com isso. E agora, para a parte mais importante, como o HTTPS funciona. Você vai digitar lá um determinado domínio, uma determinada busca no seu navegador. O navegador, ele tem acesso ao servidor. Se você já fez o deploy de um site, você deve entender mais ou menos como isso daqui funciona. Porque você não tem o HTTPS habilitado por padrão do teu site. Não, você precisa cadastrar o seu domínio em um determinado provedor e esse provedor ele vai te dar um certificado. O seu site ele vai ser certificado com um selo, vamos dizer assim, HTTPS, que significa que você é uma pessoa bem, em tese, né, bem intencionada, e o teu site ele é verificado por uma determinada CA. É uma autoridade que valida esses certificados, e se o certificado for válido, indica que a conexão àquele determinado site, àquele determinado domínio, é segura. O tráfego entre o seu navegador e aquele servidor, ele é privado, ele é algo que apenas quem tem aquela chave, apenas quem tem aquele determinado certificado vai ter acesso àquelas determinadas informações sendo trocadas entre essas duas unidades. E é isso que o navegador faz, e esse é o chamado de handshake. É assim que o HTTPS valida a informação e as trocas de informação são feitas através de um TLS, né? Através de um protocolo de segurança que é criptografado. Essa camada de segurança ela traz três coisas principais. Ela traz criptografia, que é uma camada de segurança extremamente importante. Ela traz a integridade dos dados, então, mesmo se alguém tiver acesso, não vai conseguir alterar esse tráfego que está sendo enviado, então todos os dados eles serão íntegros por toda a extensão daquela conexão. E existe a autenticação. Você sabe que você está falando com o site correto. É por isso que existe essa validação com uma autoridade externa, que vai além do navegador. Porque é importante que o dono do site vá atrás de autenticar aquele site, autenticar aquele domínio, para que quem for o usuário que está se conectando com aquele site saiba que está falando com o dono correto daquele domínio. Bom, aqui, como sempre, vamos pegar um exemplo básico, mas vamos pegar um exemplo de um servidor HTTP e mostrar um pouco dessas diferenças. Estou fazendo tudo com Node para ser bem básico, bem pouco verboso, enfim. Eu tenho aqui um create server, que é só um método aqui da instância HTTP, e nesse caso aqui eu vou só logar essas informações e você vê que é tudo bem simples. Qualquer pessoa que fizer uma request para esse servidor que eu criei aqui localmente vai ter uma resposta, correto? Ele vai ter uma resposta. Agora, vamos para o teste aqui, né? Então, tenho o meu terminal e aqui eu consigo fazer a request para a minha porta 900, que é onde está rodando o meu servidor HTTP. E eu estou passando aqui alguns parâmetros, como o name Alice, um parâmetro qualquer. Vou fazer aqui a minha request. Perceba que eu que me conectar normalmente ao meu servidor, me conectei, fiz aqui um post para o search HTTP e tudo mais, porta 900, e perceba que eu consegui de fato me conectar ao servidor. Claro, a conexão acabou, né? Ela já foi encerrada, porque foi só durante a execução ali, mas perceba que eu recebi um 200 e deu tudo certo. Eu consegui me conectar. O meu servidor aqui, ele não está validando certificado nenhum. Já a gente vai entender como é que isso funciona, tá? Agora, vamos dar uma olhada no HTTPS. Perceba que é a mesma lógica, só que agora, ao invés de eu instanciar um servidor HTTP, eu instanciei um HTTPS. Só que, quando eu vou criar o meu servidor, né, utilizar o método de criar o meu servidor, eu preciso passar uma determinada option, que é um objeto, e ele vai ter uma key, uma chave e um certificado. E se você olhar aqui, eles são dois arquivos que estão dentro da pasta certs e eles são utilizados para validar a conexão toda vez que alguém se conectar a esse servidor. Eles fazem ali um meio de campo para validar aquela conexão que um usuário for tentar fazer quando ele for criar uma request. Vou fazer a mesma request passando os mesmos parâmetros
E eu quero só que você se atente a esse casinho aqui, que é uma flag que basicamente ignora validações de certificado. Quando eu faço isso, eu tenho a mesma resposta que eu tive quando eu fiz para o servidor HTTP, porque eu estou rodando local e eu consigo fazer, né, eu consigo ignorar esse cara. Quando eu não passo essa flag K na minha requisição curl, vamos ver o que acontece. Perceba que agora ele está validando o certificado e aí ele tentou fazer o handshake dele. Então, TLS handshake, server hello, TLS handshake unknown, TLS handshake certificate, SSL certificate problem, self-signed certificate closing connection. Ele deu o tipo de problema, depois ele fechou a conexão, porque ele não conseguiu validar se quem estava enviando a conexão era de fato uma entidade, vamos dizer, confiável. É como se você tentasse entrar em algum apartamento, em alguma casa, e você não tivesse a chave. O certificado ele é basicamente isso. Ele é praticamente uma chave ali para você acessar um determinado tipo de conteúdo. Quando eu não tenho a chave, não consigo acessar aquela conexão entre servidor e usuário. A conclusão prática é que o HTTP ele é muito mais simples porque ele não tem a camada de segurança em volta, né? Tudo que é menos seguro, tudo que é mais inseguro é mais simples. Colocar uma senha 1, 2, 3 é muito mais fácil do que colocar uma senha complexa que você vai ter que lembrar, que você vai precisar armazenar em um gerenciador de senhas e tudo mais. Não configurar um MFA é muito mais fácil do que configurar um MFA e de fato ter que pegar ali seu celular, ter que entrar no aplicativo, ter que fazer alguma validação, além de colocar a senha. Sim, dá mais trabalho, mas todas essas camadas de segurança tornam as suas contas, os seus acessos mais seguros e as suas conexões mais confiáveis. É o alerta que eu dou em termos de segurança, porque às vezes a gente pensa que não tem tantas informações assim, né? O problema não é as informações só para você. O problema é o que vão fazer com essas informações, porque isso pode ser utilizado para aplicar golpes em familiares seus. Um dos problemas de não seguir práticas de segurança com mais rigor, beleza? Espero que o alerta fique aí, espero que você tenha mais cuidado também com as suas senhas e suas autenticações e também, se você vai se conectar a redes públicas, sempre buscar ter uma VPN, ter uma VPS, algo que consiga tornar o seu tráfego privado. Isso é extremamente importante. Eu não recomendo você a se conectar em nenhuma rede pública, mas se você vai se conectar, por favor, utilize uma VPN, pelo menos. Mas sempre tem antivírus, sempre ter camadas de segurança ali que vão dificultar qualquer tipo de ataque que você possa vir a sofrer. Meu nome é Juan, eu sou um desenvolvedor brasileiro, estou morando atualmente em Portugal, vim para cá faz pouco tempo e estou tentando fazer esses vídeos aqui toda semana. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, peço que você deixe o like, peço que você comente sugestões e também o que você achou do vídeo. Eu peço que você considere se inscrever no canal também, porque ajuda demais. Eu gosto muito de trocar essas informações aqui, trocar essas ideias. Tem me ajudado bastante a aprender e a buscar novas informações ou reforçar conhecimentos anteriores, então está sendo bem legal. Se estiver sendo legal para você também, eu peço que você dê essa força. Ative o sininho, compartilhe os vídeos, enfim, tem vários vídeos anteriores. Fica aí a sugestão também. Por hoje é isso e até a próxima.